Qual a importância do jejum na vida cristã? É sobre esse tema que iremos tratar hoje no nosso programa. Entendes tu o que lês? Sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conosco até o final desse programa, porque nós temos lições importantíssimas para aprender em relação ao assunto que irei tratar hoje com vocês. Vamos fazer, nesse momento, uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te agradecer por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez para realizar este programa aqui no canal. Que o Senhor possa tomar o primeiro lugar, tirar os impedimentos, que, Senhor, esse tema possa, Senhor, ser, Pai querido, Pai amado, absorvido pelas nossas mentes, pois eu creio que o Senhor está iluminando a minha mente, a mente de cada um que está assistindo este programa neste momento, para que possamos ter compreensão e possamos colocar em prática os ensinamentos que serão ministrados aqui. Que o Senhor tome o primeiro lugar, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você pode aí divulgar o canal para outras pessoas através de compartilhar esse vídeo. Você pode clicar aqui, tem um botãozinho compartilhar, você vai enviar esse vídeo para as suas redes sociais, para o seu status e, nesse caso, as pessoas serão alcançadas. Você pode se inscrever, ativar o sininho das notificações e marcar lá todas. Você também pode deixar o seu like e fazer o seu comentário do que você achou deste vídeo. Que o Senhor continue nos ajudando e nos abençoando. Bom, nós temos aí hoje o seguinte tema: a importância do jejum na vida cristã, tá? Esse tema, esse assunto de hoje, ele tem um aspecto, o sermão de hoje, a exposição bíblica de hoje, ela tem um aspecto mais temático. Então, eu não estarei lendo versículos e explicando na sequência, mas eu estarei falando sobre o tema jejum. Qual é a importância do jejum na vida cristã? Hoje nós vemos pessoas aí falar de jejum para outros fins, para emagrecer, por exemplo. Mas aqui não, nós não estamos tratando do jejum nesse sentido, mas sim o jejum no sentido espiritual, como uma disciplina espiritual para a vida cristã. Então, eu quero começar com vocês nesse momento aí, colocando aí na tela para vocês, tá? E o texto que nós vamos nos basear está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 2, a parte A do versículo. Eu quero aproveitar e colocar na tela esse texto também, tá? Colocando aqui na tela esse texto, que diz o seguinte: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Eles estavam servindo ao Senhor. Junto disso, eles estavam em oração e também jejuando, e assim o Espírito Santo teve uma oportunidade para falar com eles. O jejum, nesse caso, ele vai apontar para algo que também produz em nós uma sensibilidade, mas não é jejuar por jejuar. Nós temos que aprender isso e nós vamos tratar disso no decorrer aqui da nossa exposição bíblica. Tá bom? Então vamos lá para a nossa introdução. Se você desejar, você tem como parar o vídeo, fazer anotações do que eu estou falando ou até mesmo printar a tela para que você possa aí aproveitar e tirar algumas lições para que você possa depois estudar com mais calma. Fique à vontade, fica ao seu critério. O jejum é uma prática antiga, presente em diversas narrativas bíblicas. E continua sendo uma disciplina espiritual essencial para a vida, essencial para o cristão.
O propósito principal do jejum é buscar uma intimidade maior com Deus, alinhar a vontade pessoal com a dele e fortalecer a vida espiritual. Vamos explorar o que não é jejum, exemplos da importância dele e dos resultados de transformação na vida do cristão e como fazer jejum na prática. Eu queria logo de antemão falar algo aqui para vocês. Qual é o propósito principal do jejum? Buscar relacionamento com Deus. Eu posso ter propósitos secundários? Posso. Causas secundárias? Posso. Mas sempre o jejum precisa estar sendo voltado para buscar mais relacionamento com Deus, mais intimidade com Deus. Mas eu posso jejuar também para pedir ao Senhor para abrir uma porta de emprego, para trazer uma cura. Eu posso fazer isso? Posso. Mas o objetivo principal do jejum é sempre estar mais perto de Deus. Eu preciso sempre focar no meu relacionamento com Deus. Isso é importantíssimo. Porque quando eu aprendo que tudo começa através do meu relacionamento com Deus, as outras coisas vão fluindo normalmente. Mas se eu estiver focando no jejum como algo apenas para receber e não para me entregar, porque para eu receber, primeiro eu tenho que me entregar. Se eu não quero me entregar, como é que eu quero receber? Passa a ser um relacionamento de interesse. Então nós vamos aprender sobre isso porque é muito importante o que vamos falar aqui e o que vamos tratar. Então preste muita atenção. A primeira coisa que eu quero definir aqui é o que é jejum. O jejum é a prática de não se alimentar por certo tempo com abstinência total ou parcial de água por motivos espirituais, visando aprimorar o exercício da oração para nos prepararmos com liberdade e concentração para buscar intimidade com Deus. Então nós entendemos aqui que, em primeiro lugar, o jejum é uma prática de não se alimentar. É muito comum, às vezes, as pessoas falarem assim, não, eu estou fazendo um jejum de televisão. Eu estou fazendo um jejum de refrigerante. Eu estou fazendo... Não. Dentro do seu jejum, dentro do seu propósito, você está se abstendo de algumas coisas que você acha que é importante se abster. Mas jejum é de alimento. Na Bíblia, jejum é de alimento. Então, nós jejuamos quando estamos deixando de se alimentar. Pastor, mas eu não posso fazer um jejum que inclua abstinência de internet? A abstinência de internet vai ser para poder te ajudar a se concentrar mais no propósito de estar buscando intimidade com Deus. Mas a abstinência de internet em si não é o jejum. Jejum é abstinência de comida, alimento, que pode ser total, essa abstinência, ou seja, sem água ou com água, nesse caso. Independente se você vai fazer jejum de 12 horas, se você vai fazer jejum de 24 horas, eu vou falar disso no decorrer da mensagem, não há problema se você quiser ingerir água. Mas eu tô quebrando o jejum se eu vou ingerir água? Não. Eu quebro o jejum se eu tomar alguma medicação? Não. Porque o jejum tem a ver com comida. Agora, tem casos que a pessoa prefere se abster de água. Agora, você vive num lugar extremamente quente. Você pode ficar desidratado muito rápido. Então, você tem que vigiar. Porque você pode fazer jejum sem nenhum problema e não precisar deixar de tomar água. Então, isso aqui é interessante falar para você. Muito bem. Vamos continuar aqui. Veremos ao longo desta mensagem que podemos jejuar por vários objetivos. Contudo, o propósito principal do jejum deve ser buscar intimidade com Deus, ou seja, relacionamento com Ele. Esse é o propósito principal. Pode haver propósitos secundários, como eu disse? Sim. Mas o objetivo principal é se entregar para Deus. Agora, se eu não quero me entregar, eu vou ter dificuldade. Secundariamente, podemos incluir outras causas pelas quais estamos jejuando, certo? Eu queria começar aqui com o que não é jejum. Porque, às vezes, as pessoas não se apercebem para isso. E elas estão ali dentro de um propósito e, na verdade, não é um propósito e a gente não entende. Quando alguém lê o texto de Isaías 58 desapercebidamente, eles acabam pensando o seguinte, não, Deus está dizendo aqui que não precisa ficar sem comer. Deus está dizendo que jejum em si é tudo que está escrito aqui, mas não tem nada a ver com ficar sem comer. Não. O que está sendo ensinado aqui é que não adianta se abster de comida.
dizendo que está jejuando se não há práticas na vida condizente com a vida cristã, com a vida de servo de Deus. No Antigo Testamento, um servo do Senhor. E no Novo Testamento, um cristão. Então não adianta eu jejuar se eu estou cheio de maldade no coração, se eu ando cheio de mentira, se eu ando cheio de hipocrisia, se eu vivo fofocando. Esse é um jejum que Deus não vai receber, porque não há uma entrega verdadeira minha. Eu apenas estou sendo um religioso. Eu apenas estou cumprindo algo como se fosse um ritual. Tipo assim, fiz minha parte. Tá muito bom. Acabou. Não vou fazer mais nada. Então eu não posso fazer desse jeito. Então vamos lá. Primeiro, jejum não é uma prática para satisfazer os próprios desejos egoístas. E eu quero colocar o texto na tela porque eu acho justo aqui nós trabalharmos um pouco com Isaías, capítulo de número 58, que alguém desapercebidamente pode pegar esse texto aqui e querer dar uma interpretação para o texto que não tem. Então nós temos que fazer uma exegese do texto, que é tirar do texto que lá está e não uma exegese, colocando no texto que não está no texto. Então, Isaías capítulo de número 58, versículo de número 3, diz o seguinte. Vou botar na tela para vocês verem o que diz Isaías 58, versículo 3. Vamos lá. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não nos atenta para isso? Ou seja, tá pensando o quê? Como eu disse aqui, ó. Pensando que jejum é o quê? É uma moeda de troca. Tá pensando que jejum é moeda de troca, porque ele jejua e aí ele pensa o seguinte. Primeiro, ele diz que jejum não é algo para satisfazer os desejos egoístas. Olha o que ele diz. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não os leva em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eu posso mudar aqui a versão e colocar na NAA. Vamos colocar aqui na NAA para ver o que está sendo dito. Por que jejuamos se tu não notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem seus trabalhadores. Ou seja, estão praticando maldade, mas ao mesmo tempo estão jejuando e achando que porque estão jejuando, estão sendo ali agradáveis ao Senhor. E Deus está dizendo, não estou me agradando. Não me agrado de tal coisa. De forma alguma eu me agrado que vocês ajam dessa maneira. Muito bem. 2. Jejum não é uma forma de manipular Deus para atender às nossas vontades. Não é? Não. Vamos colocar aqui, versículo de número 4. Olha como é que não é. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto, ou seja, no céu. Se eu ler aqui na Almeida Revista Corrigida, eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então o que Deus está falando é o seguinte, jejum não é uma forma de manipular a Deus para atender às nossas vontades. Somos nós que temos que nos alinhar à vontade de Deus. Não é Deus que vai se alinhar à nossa vontade. Até mesmo quando você ora para pedir a Deus alguma coisa, quando isso se cumpre, é porque você se alinhou à vontade de Deus. Se o seu pedido estava de acordo com aquilo que Deus quer, aquilo vai ocorrer no tempo de Deus, no momento de Deus. Mas se não está, Deus vai trabalhar na sua mente, no seu coração, na sua vontade, até que você entenda que é a vontade dele, não a sua vontade. Não a minha vontade. Terceiro, jejum não é uma prática de exibição ou aparência religiosa, coisa que os fariseus adoravam fazer. Veja aí o versículo de número 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflinja sua alma, que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamaria tu isso de jejum e de aprazível ao Senhor? Aí alguém pega o versículo de número 5 e diz, olha, não precisa, olha o que o texto diz. Mas no Antigo Testamento, quando eles jejuavam, eles faziam isso. Deus não está recriminando esta prática.
Deus está recriminando que eles fazem isso, mas não fazem o restante. Eles não praticam justiça, mas acham que o simples fato de se inclinar a cabeça como um jugo, de estender sobre si pano de saco grosseiro e cinza, isso seria jejuar. Ou seja, abrir mão da alimentação, se humilhando desse jeito, mas a vida não condiz. Então não adianta eu me dirigir para o templo para uma consagração, ou uma pessoa que sobe monte, ou vai para um outro lugar. Chego lá, eu dobro o joelho como alguém muito religioso, eu tô lá orando. Oh Deus, tu sabe, estou aqui me consagrando a ti, mas estou em contenda com as pessoas. Estou em desavença. Meu coração está cheio de mágoa, de ressentimento. Deus não recebe esse tipo de jejum. Deus não recebe esse tipo de sacrifício. A própria palavra de Deus diz que se você for ofertar e saber que alguém tem algo contra ti, você tem que deixar a sua oferta para ir se consertar. Agora imagine você se apresentar a Deus em oração, em jejum, achando que Deus, ou eu me apresentando, achando que Deus vai receber, quando na verdade eu não estou cumprindo nada daquilo que a palavra do Senhor ensina. Nada do que a palavra do Senhor ensina. Então eu não posso agir dessa maneira. Continuando aqui, número 4, jejum não é uma maneira de continuar vivendo no pecado e injustiça. O versículo 5 ainda continua falando sobre isso. Você vê aqui que no próprio versículo 5 diz: seria esse o jejum que eu escolheria, que o homem um dia se aflinja a sua alma e que incline a cabeça como junco, que estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamaria tu isso de jejum e de aprazível ao Senhor? Isso é jejum? Então o jejum ele não tem como finalidade a pessoa continuar praticando injustiça. Por quê? Porque no versículo 4 mostra a conduta deles ímpia. Versículo de número 6. Jejum não é um rito sem preocupação com a opressão e a injustiça social. Versículo de número 6. Olha o que o versículo 6 diz. Preste atenção, versículo de número 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres o quebrantado, e que despedace todo o jugo. Vamos colocar numa versão mais atual, como a NAA, nova Almeida atualizada? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e acabe com todo tipo de servidão? Vamos botar na NVT, nova versão transformadora? Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem a carga dos seus empregados. Libertem os oprimidos. Remova as correntes que prendem as pessoas. Então você vê aqui perfeitamente o seguinte. Você vê perfeitamente que não adianta jejuar se eu sou injusto. Não adianta jejuar se eu continuo em práticas erradas. O jejum não vai compensar isso. Até porque qual é o primeiro propósito do jejum? Qual é o propósito principal do jejum? Buscar intimidade com Deus. E o mesmo Isaías, sendo revelado por Deus, ele diz: eis que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que possa ouvir. As mãos não estão encolhidas, mas as iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então nós precisamos entender que eu não posso pegar uma disciplina espiritual como jejum, como oração, e dizer: não, mas eu estou jejuando, não, mas eu estou orando. Mas se eu não vivo uma vida de acordo com os preceitos da palavra de Deus, essa oração e esse jejum não está tendo validade nenhuma. E é por isso que tem pessoas, às vezes, que ficam decepcionadas, ficam frustradas, porque elas dizem assim: meu Deus, eu estou me consagrando, eu estou orando, eu estou buscando, eu vou no templo direto, eu não estou vendo nada acontecendo, porque não tem realmente uma entrega total. Ela apenas cumpre algumas coisas como se fosse apenas uma formalidade, mas ela não entende que o que Deus quer de nós em primeiro lugar é uma entrega da nossa vida totalmente para que Ele possa nos guiar. E último ponto,
Jejum não é válido sem a prática de ações de justiça e misericórdia, que é uma repetição do versículo de número 6. Ainda, olha o que o versículo de número 7 diz. Reparta seu alimento com os famintos. E aí isso aqui, Paulo lá em Romanos, capítulo de número 12, se não me falha a memória, versículo de número 17, quando ele diz comunicai nas necessidades dos santos. Eu vou até colocar o texto aqui, depois eu volto de novo aqui em Isaías 58. Paulo, em Romanos capítulo 12, só para mostrar que quando eles escreviam algo, eles estavam escrevendo algo já baseado nos textos. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, o versículo é o 13. Romanos 12, 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Aí lá em Isaías vai falar sobre alimentar o necessitado. Comunicai com os santos nas suas é quem tem, alimentar quem não tem. Não é quem não tem falar com quem tem. Não. Nada impede que alguém possa estar passando por uma dificuldade e fale com a assistência social, o departamento da igreja, o pastor da igreja. Mas o texto não está falando para quem não tem falar com quem tem. Ah, pastor, mas eu sempre pensei que era assim. Eu também. Só que aí você começa a comparar versões e você vai ver que não é. Quer ver? O mesmo texto na NAA. Ajudem a suprir a necessidade dos santos. Então não está falando para você comunicar, falar a sua necessidade. Está falando para quem tem, ajudar quem não tem. Aí alguém vai dizer, pastor, como é que alguém que tem vai ajudar quem não tem, se ele não souber que a pessoa não tem? Mas o Espírito do Senhor, se nós vivemos em comunhão e se nós nos preocupamos com a necessidade das pessoas, nós sabemos quem está trabalhando, quem não está. Quando a gente pode até fazer descaso, pouco caso, mas saber a gente sabe. Se a gente buscar relacionamento com as pessoas, a gente sabe. E a igreja primitiva, a marca dela era esse relacionamento. Vamos botar na NVT? Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar hospitalidade. Então, tá aí bem claro para mim e para você entender o que está escrito aqui no versículo 7. Voltando aqui, o versículo 7, vamos voltar para o meio da revista corrigida. Porventura não é também que reparta o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu cubras e não te esconda daquele que é tua carne? Então o que adianta eu praticar jejum? Se quando eu tenho oportunidade de fazer uma boa obra sem aparecer, porque parece que as pessoas querem fazer alguma coisa para serem vistas. Parece aquela velha história, eu não sei se vocês já viram esse vídeo, mas eu tive a triste oportunidade de ver esse vídeo. Um homem bateu na porta do outro, aí ele abre, o rapaz todo mal vestido e tudo, para levar uma cesta básica, e aí ele quer abraçar ele para que a pessoa que está do outro lado bata uma foto. Aí ele pede para esperar um pouquinho, vai lá dentro, aí ele se veste, bota um terno, se veste, aí volta, vira e sai da posição que estava para outra posição, tá? Faz com que o rapaz que estava dando possa segurar a cesta como se parecesse que é ele que está recebendo, e ao mesmo tempo o rapaz que está recebendo, ele aponta como se estivesse dando e manda tirar a foto. Pega a cesta e entra. Olha que grande lição. O outro que queria aparecer mostrando que estava fazendo, ajudando o necessitado, acabou saindo na foto como se estivesse recebendo ajuda, porque o outro estava mais bem vestido do que ele, e nesse caso, quem está ajudando é sempre quem vai estar mais bem vestido, pelo menos no contexto de quem está vendo a foto, principalmente porque ele até aponta para ele como se estivesse dando a cesta para ele. É mais ou menos isso, a gente quer ajudar só quando alguém nota, quando alguém possa ver. Porque aí nós tiramos algum proveito disso e Deus se desagrada disso totalmente. Deus não se agrada disso, isso não é agradável ao Senhor. Então tudo que eu citei aqui não é jejum. 3. O jejum como resposta a crises. Já falei que o propósito principal é buscar relacionamento com Deus. Mas você pode ter um propósito secundário, alguma coisa a mais do que buscar relacionamento com Deus. Então vamos lá. Primeiro, como resposta à crise. 2 Crônicas 20, versículo 3.
E Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Ele apregoou um jejum em todo o lugar onde ele estava como rei. Segundo Crônicas 20, versículo 3. O rei Josafá convocou um jejum coletivo quando enfrentou uma grande ameaça inimiga. Para Josafá convocar um jejum coletivo é porque Josafá, na sua vida pessoal, ele tinha o costume, provavelmente, de jejuar. Então ele sabia que em casos extremos assim, ele já cultivava um relacionamento com Deus. E em casos extremos assim, ele se volta para Deus em humilhação, porque o jejum tem um aspecto de humilhação. Por isso que eles deitavam, se vestiam de pano de saco, se deitavam sobre panos de saco e jogavam cinza na cabeça, simbolizando a humilhação diante de Deus. Então ele apregou um jejum coletivo, certo? O jejum foi um meio de buscar a intervenção divina e mostrar a dependência de Deus em um momento de desespero. Quem é que pode salvar? Josafá, na sua oração, diz: nós não temos força, mas os nossos olhos estão postos em ti. Em tempos de crise, devemos aprender a recorrer ao jejum como uma forma de colocar nossas preocupações diante de Deus, reconhecendo que Ele é a fonte da nossa vitória. Então, o que nós já aprendemos até agora? Primeiro, que o jejum não é uma moeda de troca. Eu não posso jejuar falando para Deus assim: Deus, eu estou jejuando, você tem que me atender. Outra coisa, não adianta eu jejuar e não ter uma vida que condiz com aquilo que Deus espera de mim. Porque se eu não tenho uma entrega total, como é que eu quero que Deus venha operar na minha vida? Se Ele não está sendo o Senhor na minha vida como deveria. Porque só quem se entrega totalmente, Deus pode dirigir a sua vida. Então nós queremos os benefícios, mas nós não queremos cumprir os nossos deveres. E eu, Mário Luna, preciso cumprir meu dever. Eu preciso fazer minha parte. E a minha parte não é jejuar apenas na hora do aperto, mas é viver uma vida de consagração a Deus, que agrade a Ele, para que nos momentos de dificuldade eu possa me humilhar mais ainda e falar: Senhor, me socorre. Imagine se Daniel não tivesse uma vida com Deus. Na verdade, foi por causa da vida com Deus que Daniel foi para a cova, irmãos. Eu sou de um tempo onde eles adoravam cantar aquele corinho. Foi na cova do leão que Daniel orou. Daniel já orava antes da cova há muito tempo. Na verdade, foi por causa da oração que Daniel foi para a cova, irmãos. Nós precisamos compreender isso com seriedade, com muita seriedade. Certo? Então, ele mostrou dependência de Deus. Em tempos de crise, devemos aprender a recorrer ao jejum como uma forma de colocar nossas preocupações diante de Deus, reconhecendo que Ele é a fonte da nossa vitória. Mas entenda, o jejum não é algo mágico. Há muito tempo atrás, deixa eu contar uma experiência minha. Há muito tempo atrás, uma vez ia pregar, e aí eu decidi jejuar. Eu vou pregar, é um hábito que as pessoas, pregadores, às vezes alguns têm e tudo. Eu vou jejuar. Só que o meu problema foi o seguinte: eu jejuei. E na hora de pregar, eu estava apoiado e me fiando no jejum e não no Senhor. Então, eu estava tipo assim: eu jejuei. E agora, com certeza, Deus vai me usar. E aí eu estava confiando não no Senhor, mas no jejum que eu tinha feito. Isso é confiar nas suas obras. Quando eu confio nas minhas obras, com certeza eu vou ficar decepcionado. Você não pode confiar na sua oração só porque você orou. Você tem que confiar no Deus que responde a oração. Você não pode confiar que só porque você vai no templo várias vezes na semana, só por causa disso Deus vai ter que fazer. E eu confiei no jejum. E aí fui pregar. Preguei. Deus sabe se o povo recebeu, mas uma coisa eu sei: eu desci do púlpito naquela noite com um sentimento de vazio. Eu senti um peso durante toda a pregação, e não é difícil você sentir peso durante a pregação, quem prega sabe disso. Mas no meu caso, eu entendi que aquilo era uma consequência de eu ter confiado no jejum, achando que o jejum em si faria todo o movimento, e não, o jejum não vai fazer movimento. O jejum é apenas algo
que você pratica como forma de se humilhar diante de Deus, unido à oração, e aí você coloca a prática do jejum também, para que você possa se apresentar com mais intensidade ao Senhor, mas isso não te traz o direito no sentido de dizer, não, agora tu vai ter que fazer porque eu orei, agora tu vai ter que fazer porque eu jejuei, e é isso que muitas vezes nós pensamos. E aí Deus está lá do céu. Você acha que você vai me obrigar a fazer alguma coisa só porque você orou? E porque você jejuou? Você nem prestou atenção, né, Mário Luna? Mas o seu coração está confiando no jejum e você está confiando em si mesmo. Porque você está confiando no seu jejum e você está confiando na sua oração e você não está confiando no meu poder. Que triste realidade. Você não concorda? É uma triste realidade quando isso acontece. Então nós acabamos de aprender aqui sobre o jejum em momentos de crise. Mas não acha apenas que o jejum, apenas jejum e mais nada, não tendo uma vida que condiga com a vida cristã, vai resolver a questão. Porque, em primeiro lugar, o jejum deve ser para buscar intimidade com Deus, relacionamento com Deus, proximidade com Deus. Se você estiver mais próximo, com certeza você vai querer obedecer. O segundo ponto que nós temos aqui, certo? Mostrando aqui, o jejum como expressão de humildade e dependência. Esdras 8:23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Eles tinham que fazer uma viagem, precisava da proteção de Deus, eles jejuaram pedindo ao Senhor que pudesse guardá-los, e a Bíblia diz que Deus ouviu suas orações. O jejum de Esdras ocorreu em um momento de retorno do exílio e foi uma demonstração de dependência da proteção e guia de Deus. Você depende de Deus, eu dependo do Senhor? Até que ponto eu entendo que eu dependo do Senhor? Porque eu dependo dele 100%. Eu saio de casa, mas eu só vou ali, eu só vou na padaria, eu só vou ali pertinho, eu só vou ali no mercado, é uma quadra, é duas... Você depende de Deus. Eu não estou dizendo que você vai jejuar todas as vezes que for no supermercado, todas as vezes que for na padaria, mas você precisa entender que você precisa ter uma vida de relacionamento com o Senhor, e eu também. Isso aqui é interessante. Era uma viagem longa, uma viagem perigosa. Eles precisavam de socorro, de ajuda. Devemos, tá? Eles jejuaram para que o Senhor garantisse uma jornada segura. Devemos praticar o jejum em momentos de decisões importantes, quando buscamos discernimento, demonstrando nossa total confiança em Deus. Então, em tempo de crise, pedindo proteção, mas acima de tudo, para ter relacionamento com Deus. Para ter mais intimidade com Deus. Porque quando você tem relacionamento com Deus, você se torna mais sensível, e nós vamos ver isso. Então tem horas que você vai jejuar apenas por relacionamento, nada mais, certo? Quinto, o jejum e a intercessão pelos outros. Esté 4:16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E ela diz, eu e as minhas moças jejuaremos também. Esté convocou um jejum coletivo para interceder pelo povo judeu que estava em perigo. Ela precisava comparecer perante o rei, só que não poderia ninguém comparecer perante o rei se não fosse chamado. E se a pessoa comparecesse sem ser chamada e o rei não estendesse o seu cetro, ela estava condenada à morte, de acordo com a lei daquela época, junto a eles. Então, Esté sabia que estava correndo risco de vida. Risco de perder a sua vida. Ela sabia. Esté estava correndo o risco de morrer, melhor dizendo. E aí, ela pede, vamos recorrer a Deus. O nome Deus não aparece no livro de Esté, mas ela está recorrendo ao Senhor. Ela está jejuando a Deus. E ela pede, Senhor, tem misericórdia. Toca no coração do rei. Eu não tenho controle no coração do rei, mas tu tem controle. Tu pode fazer com que o rei venha a ser favorável e estenda o seu cetro. E assim se foi. O jejum deve ser uma prática que transcende nossas próprias necessidades, incluindo a intercessão por nossas famílias, comunidades e até por nações inteiras. Não há nenhum problema em você fazer o jejum. O primeiro propósito sempre vai ser relacionamento com Deus. Você guardou isso. Buscar intimidade com ele, mas está fazendo um jejum também em favor do lugar onde você mora, pedindo paz, se for um lugar que estiver ali com grandes problemas,
né, com grande dificuldade, você pela nossa nação, para que Deus possa reverter a situação de corrupção no nosso país. Deus tem poder? Tem poder. Ah, pastor, mas não adianta, os dias são maus, cada dia vai piorar. Mas só por causa disso eu vou cruzar os braços? Ué? Então uma pessoa pega um resfriado, alguém vira para ele e diz assim, você precisa se tratar. Ah, não, todo mundo sabe que um resfriado ele pode se agravar e daqui a pouco pode se tornar uma pneumonia e quando vê que não, pode vir a óbito. Ah, ninguém vai falar isso, né? A não ser que ele tiver com problemas emocionais, ou psicológicos, ou mentais. Aí é outra situação. Ele vai querer tratar, ele não vai querer vir a óbito. Então, a mesma coisa, só porque a Bíblia fala sobre a situação dos últimos dias, nós vamos cruzar os braços e, não tô nem aí. Ou então tudo vamos atribuir apenas ao comportamento humano, lembrando que o inimigo está por trás, ao derredor, lançando seus dardos inflamados, para que cada dia as pessoas possam se comportar mais inverso às coisas de Deus. Será que nós vamos agir assim? Como se fosse uma pessoa que não cresce nas coisas espirituais? Porque parece que muitas vezes é assim que nós estamos agindo. Então devemos jejuar também pelos outros. Por causas que não são diretamente nossas. Maridos que devem jejuar pela vida da esposa. Esposa que deve jejuar pela vida do marido. Pais que devem jejuar pela vida dos filhos. Se os filhos forem cristãos, jejuando pela vida dos pais. Jejuando pela vida de outras pessoas que não são da sua família ou às vezes que nem servem a Deus. Agora a gente só quer jejuar por quem a gente gosta, por quem está perto de nós, por quem nos interessa, por quem tem algum benefício. Ou então quando se faz para alguém que não é tão perto, ou até é de certa maneira perto, mas aí quer que todo mundo saiba. E é uma coisa que eu quero abrir aqui nesse momento. Alguém diz assim, pastor, Jesus disse que quando jejuar é para se ungir, não é para parecer que está jejuando, é porque os fariseus se exibiam. Mas ninguém quebra jejum porque diz que está em jejum, se ele não está fazendo isso como exibição. E eu vou provar isso para você na Bíblia. Como é que sabe-se que Jesus jejuava? Se as pessoas não estavam no local do jejum dele. Se ele estava sozinho lá, jejuando 40 dias e 40 noites. Me diz isso aí, me responde isso. É claro que ele contou que estava jejuando. Como é que eles descobriram isso? Então o problema não é dizer alguém, toma um café. Aí ele vira para você, tá em propósito. Sim, qual é o problema de falar que tô em propósito? Nenhum problema. Não tem nenhum problema, isso não quebra jejum não. Eu fui criado também achando que isso quebrava, não quebra. Porque pega-se um texto isolado e faz uma interpretação dele de uma forma louca. Se coloca no texto o sentido que ele não tem. Jesus não está questionando a questão de se falar que está jejuando. Jesus está falando da questão dos fariseus se exibirem porque jejuavam. Se exibir porque oravam. Por isso que Jesus disse, entra no teu quarto. Mas você não vai orar só no quarto. E Neemias orou várias vezes, orações rápidas que não estavam no quarto, irmãos. Não crie doutrina em cima de texto isolado. Não existe doutrina em cima de texto isolado. Precisa de ter amparo em 2, 3 textos para você ter uma base. Para a igreja não adianta nem estar no Antigo Testamento, tem que estar no Novo, tem que ser repetido no Novo Testamento. E as pessoas estão criando doutrina em cima de um texto isolado e não pode fazer isso, porque isso não existe. Então o jejum deve ser uma prática que transcende nossas próprias necessidades, incluindo a intercessão pelos outros, como foi dito. Prosseguindo, o jejum e sua motivação. Qual a motivação do jejum? Só Deus conhece os corações. Mateus 6, 16 a 18. Aqui que está a grande questão. Presta atenção. Quando jejuares, não vos mostreis contristado. Acabei de falar. Como os hipócritas. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Mateus 6, 16 a 18. Era uma prática deles. O ungir aqui, muitas vezes o unguento era perfumado, então era o nosso perfume. Não é um ungir de unção para enfermo, não. Você tem que estudar, que aí você vai aprender. A unção aqui que ele está falando, o unguento aqui, é apenas tipo um perfume. Tá? Aí, porque ele era perfumado nesse caso. Então não ia aparecer para ninguém que ainda não tomei café. Todo mundo tem que ver que eu não tomei café. Não. Jesus diz, não faz isso não, isso é coisa de fariseu. Tá? Jesus ensina que o jejum não deve ser uma prática exibida,
mas algo entre o cristão e Deus. O jejum é um ato de adoração e devoção, buscando uma relação mais profunda com o Pai. O cristão deve jejuar com um coração sincero, focado em Deus e não na exibição, mas para crescer espiritualmente e ouvir a voz do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que alguém quebre o jejum porque falou, eu estou em jejum. Não para aparecer, mas porque teve que responder alguma coisa e disse, eu estou em jejum. Por que você vai falar que está em jejum se ninguém te perguntou, se ninguém falou nada? Mas de repente alguém pode perguntar, você não toma café, você está em jejum? Sim. Qual é o problema? Eu vou mentir? Não. Mentira. Aí eu tô numa situação bem difícil, né? Ah, pastor, mas acontece que eu li ali que não deve... Não. Não deve se exibir. O que Jesus está falando é de exibicionismo. Gente que faz as coisas para se exibir. Ajuda o próximo para se exibir. Jejua para se exibir. Ora para se exibir, canta para se exibir, prega para se exibir. É disso que Jesus está falando. Grava vídeos para se exibir. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o nosso coração ele é o quê? Enganoso. Enganoso. 7. O jejum como meio de produzir sensibilidade à voz de Deus. É aqui, ó. É o texto base dessa exposição. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Atos 13, aqui é 2, tá? Aqui, posso até diretamente aqui, é fácil. Aqui é 2, pronto, tá? Atos 13, 2. A igreja em Antioquia estava em um momento de serviço e jejum quando o Espírito Santo falou, direcionando-os para separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. Então, no momento de busca a Deus fala assim, eles não estavam diretamente voltados para isso. Aí o Senhor fala, através do Espírito Santo, separai a Barnabé e Saulo para a obra que eu chamei. Esse exemplo mostra que o jejum torna o coração mais sensível à voz de Deus e às suas instruções. Quando você jejua da forma correta, com a motivação correta, por propósitos que são válidos, com certeza, e como prioridade buscar relacionamento com Deus, você vai ficar sensível à voz de Deus com o passar do tempo. O Espírito Santo vai poder falar ao seu coração. Não é a sua mente falando. Você vai aprender a diferenciar o que é você, seu coração, seu desejo e o que é a voz do Espírito Santo falando dentro de você. Assim, como afinar um instrumento musical é essencial para que ele toque as notas corretas, o jejum afina o espírito do cristão para ouvir claramente a voz de Deus. Por quê? Porque quando a pessoa jejua, ela está jejuando e junto disso ela está orando também. Então ela está fazendo uma entrega mais ainda. Ela está se propondo a buscar relacionamento com o Senhor. Erra. Preste atenção. Erra quem acha que relacionamento com Deus acontece instantaneamente. Não acontece. Relacionamento entre eu e uma pessoa, ser humano, irmãos em Cristo, não acontece instantaneamente. Nós precisamos cultivar o relacionamento para ir se estreitando. Como é que eu acho que o meu relacionamento com Deus vai acontecer instantaneamente? Outra coisa, quanto mais você conversa com alguém, quanto mais você aprende sobre alguém, mais relacionamento você vai ter com essa pessoa. Como é que eu quero ter relacionamento com Deus orando 10 minutos, 5 minutos, orações rápidas? Ou então aquela oração que mesmo que seja de 20, de 30, de 40 minutos, mas é aquela oração metódica. É tipo, tô cumprindo o protocolo, tô cumprindo o meu dever. Eu não tenho como, não vai ter. Você se agradaria de estar conversando com alguém que ela está ali apenas ouvindo porque não tem outro jeito? Ou você se agradaria de ter que ouvir uma pessoa? Você está ouvindo a pessoa, mas a pessoa está falando, mas você vê que ela não está muito interessada naquilo que ela está fazendo? Então pense em Deus. Pense no Senhor. É importante nós pensarmos em Deus em relação a isso, certo? O jejum não deve ser apenas uma prática esporádica, mas um hábito que nos mantém abertos à orientação do Espírito, para que possamos discernir a vontade de Deus em nossas vidas e ministério. Você pode usar o jejum também como uma prática, uma disciplina espiritual juntamente com a oração, leitura da palavra, para pedir, inclusive, direcionamento a Deus. Falar com Deus, Senhor, o que tu quer da minha vida? Qual é o propósito que o Senhor tem comigo? Qual é o teu chamado?
Tudo isso você pode fazer. Certo? Como fazer jejum na prática? Que não adiantaria nada eu vim aqui falar o que é jejum, falar sobre causas que você pode jejuar e não falar de como fazer jejum na prática, que essa é uma dúvida muito grande, tá? E aí, vamos lá. Entrei logo começando aqui pela vida de quem é casado, abstinência sexual e o jejum. Vamos lá. O tema da abstinência sexual e da oração é abordado de forma prática e bíblica em 1 Coríntios 7. É claro que Paulo fala de se dedicar, né, a Deus, ele não fala abertamente do jejum, mas entendemos que o jejum está dentro da prática, onde o apóstolo Paulo destaca a importância de o casal consentir mutuamente antes de se absterem da intimidade e apenas para se dedicar à oração e à consagração a Deus, e certamente isso pode envolver o jejum. Então, Paulo diz que nos momentos quem é casado, que querem se consagrar, mas desimpedidamente, sem impedimentos, ele diz, eles se separam de corpos para poder se consagrar. Então, eles abrem mão do momento sexual que não é pecado, mas que no momento de consagração não é algo que vai ser favorável, não vai ser favorável. Porque aí você vai estar pensando em se saciar e não de se saciar em Deus. Então, a gente abre mão do saceio humano, né? De se saciar humanamente falando, melhor falando aqui, e para poder se dedicar em oração ao Senhor. Mas isso tem que ser com mútuo consentimento. Quem é casado precisa entender. Não adianta o marido dizer assim, eu vou me consagrar, eu vou fazer aí 3 dias de propósito, tá? 3 dias consecutivos, né? No primeiro dia eu faço um jejum, no segundo eu faço outro, no terceiro eu faço outro. Aí a esposa diz assim, eu não concordo. Não adianta nem fazer, Deus não recebe. Pastor, mas aí a minha esposa é um impedimento. Ou então a esposa diz a minha coisa. Eu vou fazer 3 dias de propósito. Se o marido disser não concordo, acabou. Ela pode até se negar a ter vida sexual com ele, mas propósito ela não vai poder fazer. Por quê? Porque ela é casada. E a prioridade está primeiro no casamento. Paulo deixa isso muito claro. Muito claro. E aí ela vai precisar orar e pedir assim, Senhor, eu quero me consagrar, mas eu estou encontrando um impedimento. E eu estou obedecendo a tua palavra. A tua palavra diz que tem que ter acordo. Sem acordo eu não posso fazer. Ou o marido vai fazer a mesma coisa. E você não vai deixar de ter uma vida consagrada, num caso desse, você esposa, você marido, porque o seu cônjuge não aceitou que você faça jejum. Eu quero deixar isso muito claro. Tá? Você não vai ser menos espiritual por causa disso, não. Mas Deus vai te dar vitória nessa causa aí, eu creio. Tá? Eu creio em nome do Senhor Jesus. Então, esse princípio reforça que o jejum é mais do que apenas a abstenção de alimentos. É um tempo de dedicação espiritual que pode incluir outras formas de renúncia, certo? Então está renunciando ali o momento sexual do casal que não tem nenhum pecado. Casal casado pode dizer que teve o ato sexual para a glória de Deus, pode dizer que foi em nome de Jesus, não há nenhum problema quanto a isso. Ele não vai estar em oração no momento que ele está no ato sexual, porque aquele é o momento do casal. Mas isso não quer dizer que não é para a glória de Deus e nem que não posso dizer que é em nome de Jesus. Agora, um casal, homem e mulher, que não são casados, eles não podem dizer que é para a glória de Deus e muito menos que é em nome de Jesus. Duração do jejum. A prática do jejum entre os judeus, como mencionado, era culturalmente estruturada. Por exemplo, eles costumavam jejuar 2 dias por semana, como os fariseus mencionam em Lucas 18:12. Então eles jejuavam 2 vezes na semana. Só que se tornou algo legalista. Se tornou, assim, algo religioso. Uma prática fria, vazia. Eu jejuo. Jejuei. Jejuar por jejuar. Se tornou algo que não tinha mais a finalidade correta. Esse jejum frequentemente seguia um ciclo de 24 horas. Iniciando ao pôr do sol, porque os judeus começavam o jejum às 18 horas. E entregavam às 18 horas do outro dia. Eram 24 horas de jejum, geralmente, certo? Entre os cristãos, os jejuns variam conforme propósitos e condições pessoais. Você pode estabelecer um horário para jejuar. Mas eu nunca vi isso. Um jejum nesse horário, isso não tem nenhum problema. Os judeus jejuavam das 18 às 18. Nós, geralmente, jejuamos da meia-noite ao meio-dia. Aí alguém diz... que jejum estranho é esse? Jejum durante o momento que está dormindo. Os judeus também dormiam. E o momento que eles estavam ali também incluía o jejum.
Então não há nenhum problema quanto a isso, certo? Então muitos praticam o jejum de 12 horas que vão da meia-noite ao meio-dia. Inclusive tem gente que faz diferente. Tem gente que começa às 6 da tarde e vai até às 6 da manhã. Não janta, nesse caso. Ou 7 da noite até às 7 da manhã. Também não janta. Prefere, não tá abrindo mão do café, tá abrindo mão da janta. Tem gente que faz isso. Qual é o problema? Ainda mais que durante a madrugada ele vai estar em oração durante um período. Porque é o momento que ele está em casa, ela está em casa. Então ele usa, porque geralmente o jejum, o bom, eu vou falar já já, tá? Outros podem praticar o jejum fora do horário convencional, indo até às 10 da manhã. Tem pessoas que acordam às 8, mas tem pessoas que acordam às 4 da manhã. E ele tomaria café às 4 da manhã. Então se ele faz o jejum até 10 da manhã, ele está fazendo o mesmo, mais ou menos o mesmo período, até um pouquinho mais, porque das 4 da manhã até as 10, dá 6 horas acordado, se formos olhar por esse lado. Enquanto quem acorda às 8 e vai até meio-dia, dá 4 horas acordado. Independente das horas, se é 4, se é 6 acordado, não é. Eu estou falando do período como um todo. Então não há problema se uma pessoa precisa entregar o jejum às 10 da manhã, irmão. Mas se for falar com alguém, vai dizer, onde está na Bíblia? Me mostra na Bíblia. Não tá, irmãos. O jejum, os judeus tinham, mas não tem uma norma. É de tal hora a tal hora. Eles tinham o hábito de fazer das 18 às 18, 24 horas, tá? Nós fazemos 12 horas geralmente. Mas se vai ser de meia-noite a meio-dia, de 19 horas às 7 da manhã, das 18 horas às 6 da manhã, ou às 7 da manhã, ou até às 10 da manhã, ou até o meio-dia do outro dia, isso depende de cada pessoa. Quem é casado se abstém sexualmente naquela data, naquele momento, né? Então, se vai entrar no propósito a partir de meia-noite ou a partir das 7 da noite, naquele dia ele não teve momento íntimo e vai entrar em propósito. Quando terminar, ele pode voltar à vida dele normal, natural, tá? Como casados nesse caso. E outros estendem para períodos mais longos, como 24 horas, 48 horas, 72 horas, direto, tá? Não tô falando de fazer um dia, entregou, fazer... Não. Tô falando de 24 horas, 48 horas, 72 horas. Parece até uma coisa assim de outro mundo. Mas existem pessoas nos nossos dias que fazem jejuns de 21 dias direto, tá? Só que eles usam algumas precauções e até quem faça jejum de 40 dias. Só que usa algumas precauções, tá? Eu vou falar disso já já. Não vou entrar a fundo, mas vou fazer uma indicação aqui, tá? Para você poder entender. Propósitos e recomendações. Durante o jejum, é essencial combinar a renúncia física com disciplinas espirituais como? Porque a pessoa pensa só assim, eu não vou comer. Abriu mão do alimento. Mas não é só isso. Você precisa também ter um momento de interação com Deus. Você precisa orar. Intensifique a comunhão com Deus através de intercessões, busca da sua vontade e por aí vai, tá? Louvor, crie um ambiente de adoração, seja em silêncio ou em cânticos, né? Em silêncio na mente, claro, né? Meditação na palavra, leia e reflita sobre passagens bíblicas, permitindo que Deus fale ao seu coração. E aí, nesse caso, você precisa de um ambiente que você tenha uma tranquilidade maior, e é por isso que aí eu vou falar o que está aqui. Se o jejum não pode ser acompanhado de um ambiente de retiro oculto, como um monte ou consagração, quando eu falo de um monte, que tem alguns irmãos que vão para o monte em propósito, tá? Só para você entender. Mas não necessariamente você precisa. Mas consagração na igreja é um ambiente propício, porque lá você só está fazendo aquilo, consagrando ao Senhor naquele momento, orando, cantando, ouvindo a palavra, meditando, tá? Então, se você não pode, porque você trabalha, porque você também pode escolher fazer o propósito no dia, o jejum no dia que você está de folga. Mas se você não pode, preste atenção, como um monte ou consagração na igreja, esteja orando no Espírito, mesmo durante suas atividades rotineiras, conforme orientado em Efésios 6:18 e 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar, tá? E Efésios 6:18, orando em todo o tempo, no Espírito e com ação de graça, ou com ações de graça. Então entenda, você pode orar também, você pode estar em oração na mente.
Se você não tem um ambiente propício para isso, mas uma hora ou outra você consegue fazer um jejum num ambiente propício para isso. Isso é importante, mas isso não quer dizer que Deus não receba o seu propósito. Jejuns prolongados, é aqui que está a questão. Talvez você diga assim, pastor, 24 horas, 48 horas, 72 horas, enfim, tem pessoas que com facilidade vão dizer, eu já fiz jejum de 24 horas. Eu, pela bondade de Deus, já fiz jejum de 24 horas. Não é uma coisa simples de fazer, por quê? Porque às vezes você não tem hábito. Se você tiver o hábito, cultivar o hábito, aí o seu organismo, você já não sente tanto mal-estar, né? Às vezes tontura. Quem tem dependência... Deixa eu falar uma coisa aqui interessante. Quando eu tinha menos idade, eu tinha um hábito, inicialmente, que eu tomava café, mas eu sempre gostei de colocar leite. Mas aí o que eu fazia? Eu colocava aquele copão de café e colocava leite em pó e misturava. Então eu tomava café com leite. Isso começou a me trazer problema. Eu comecei a ter muita azia, eu comecei a ter problema de estômago e eu tive que cortar o café. Uma das coisas que eu tive que cortar na minha vida, que eu rolava no chão com dor na época, eu tive que cortar o café, entre algumas coisas que naquela época eu tive que cortar. Aí o que aconteceu? Eu passei a tomar leite com café. Então, era um copo de leite e um pinguinho de café. E é assim até hoje. Então, na hora de eu fazer propósito, jejum, eu não tenho problema de dor de cabeça. Graças a Deus. Eu não tenho esse problema. Eu posso ficar sem tomar café e não me dar dor de cabeça, aquele pinguinho. Por quê? Porque o meu organismo tá limpo em relação a café. Eu não tenho problema com café. Mas quem toma café como hábito, principalmente pessoas que tomam café 2, 3, 4 vezes no dia, se ele for fazer um propósito além de meio-dia, e meio-dia, às vezes até meio-dia, ele já vai ter problema. Então o que ele precisa começar a fazer? Faz de meia-noite a 10 da manhã. Se você não aguenta, a minha cabeça explode. Levanta um pouquinho mais cedo, faz até as 10 da manhã. Depois, aos pouquinhos, até as 11. Depois, até meio-dia. Vai acostumando o seu organismo. Assim como uma pessoa que toma medicação controlada, depois que o médico quer tirar a medicação, ele precisa usar uma palavra chamada desmame, um procedimento chamado desmame. Ele vai tirando, ele vai diminuindo a dosagem, depois ele vai intercalando os dias de tomar até arrancar por completo. A mesma coisa você precisa fazer. Então, se você está acostumado a tomar o café e o café te traz dor de cabeça, isso aqui é uma orientação que eu estou te deixando. O que você faz? Você busca não fazer aquele período mais longo, faz menos. Depois, aos pouquinhos, você vai aumentando. E aí, daqui a pouco, você consegue fazer o propósito sem sentir aquela dor de cabeça que te deixa louco. Mas, a princípio, acabou de entregar o propósito, você já tem que tomar o café, pelo menos o gole de café, ainda que não vá comer nada diretamente, mas você tem que tomar. Por quê? Porque o seu organismo, se você não tomar o café, você fica com uma dor de cabeça insuportável. Então, deixei até algo aqui que não está nem aqui. Por isso que uma mensagem como essa, ela demanda um tempinho maior, porque é um ensino ao mesmo tempo de uma exposição. Certo? Então, para jejuns mais longos, como mais de 24 horas, é importante buscar orientação espiritual e, se necessário, médica, especialmente quando o propósito envolve períodos extensos de renúncia alimentar. Você tem que saber como é que tá. Você não vai no médico perguntar pro doutor, vem cá, doutor, eu quero perguntar pro senhor, a não ser que ele for um médico cristão, eu quero perguntar pro senhor que eu quero fazer jejum, né, espiritual, porque ele pode achar que é jejum para emagrecer. Jejum espiritual e jejum intermitente, que está sendo usado muito nos dias de hoje. E aí, claro, tô falando dos dias de hoje, que essa mensagem está sendo gravada no dia 17 de dezembro de 2024. É numa época como essa, só para você entender. De repente você tá ouvindo essa mensagem há 10 anos depois, e aí talvez você diga assim, o que é isso? Jejum intermitente? Tá? Pode acontecer. Então você deve procurar um médico para saber como é que tá o seu organismo, como é que tá as suas taxas, como é que tá a glicose, o colesterol, o triglicerídeo e outras coisas mais, suas hemácias e tudo mais. Para saber, de repente tá sofrendo quase, tá na porta de ter uma anemia, e aí vai começar a fazer jejum prolongado. O que vai acontecer? Não vai acontecer boa coisa, né? É preciso saber como estamos de saúde antes de tomar a decisão de fazer um jejum mais longo. Não seja imprudente. Deus vai me garantir. Ei. Deus não trabalha na vida daqueles que agem com imprudência. Deus não garante. Satanás disse para Jesus, está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Te lança daqui. Jesus disse, não tentará o Senhor teu Deus. Então não tente a Deus. Não tente a Deus.
certo? Porque você é um ser humano com limite. Jejum de Daniel. Esse é o jejum que é bastante batido por aí. E eu quero fazer uma explicação hoje aqui sobre isso. Jejum de Daniel, um exemplo bíblico de abstinência parcial. Daniel mostra que o jejum pode variar em forma e propósito. E aqui eu quero ler esse texto, Daniel 10, versículo 2 e 3. Por quê? Porque nós precisamos saber o que está escrito, né? Eu preciso mostrar, melhor falando, para vocês o que está escrito, para depois, nesse caso, eu vou ler do versículo 1 em diante, para vocês poderem ter aqui uma ideia. Vamos lá. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel capítulo 10, a partir do 1. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. O quanto é 3 semanas completas? 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, tá? Até que se cumprisse as 3 semanas. Então, vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui na NAA 2. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Quer dizer, pano de saco, essas coisas, né? O luto ali, a forma, né? Humilhação. Não comi nada que fosse saboroso, nem provei carne, nem vinho, e não ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Mais uma vez, o óleo aqui pode estar direcionado à questão como se fosse algo perfumado. Vamos botar na NVT? 2. Eu, Daniel, recebi uma visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho e não tinha usado nenhuma loção perfumada. Eu falo isso porque às vezes a pessoa pensa em unguento e pensa logo, né? No Novo Testamento até havia casos ali como quebrasse o objeto para poder estar ali ungindo Jesus, mas aquilo tinha perfume. Não era uma questão de unção com óleo igual a gente vê hoje, né? Óleo para ungir é diferente. Até passarem as 3 semanas. Isso para Daniel estava ali realmente num ambiente de jejum, de propósito. Mas ele não estava fazendo isso para se mostrar, mas ele estava numa entrega total ao Senhor. Então, uma vez que você entendeu esse contexto aqui, tá? Do versículo, uma vez que você entendeu esse contexto do versículo, aí eu quero colocar para você aqui, vamos ler aqui para você entender. Abstinência parcial. Daniel mostra que jejum pode variar em forma e propósito. Vamos lá. Abstinência parcial. Ele não se absteve de todo o alimento, mas escolheu renunciar a comidas específicas para se concentrar na sua comunhão com Deus. Geralmente, quando o jejum é mais longo, algumas pessoas tiram determinados alimentos e deixam outros, dependendo, para que o organismo não fique extremamente enfraquecido. Então, ele abriu mão de coisas saborosas. Então, é comida. Também ele tirou a questão do vinho, que fazia parte da refeição do judeu ali também. Vamos usar a palavra bebida no sentido de líquido, tá bom? Só da questão de líquido que eu quero dizer. Então ele está dizendo, eu não comi e nem bebi. Não tomei nada durante o momento, né? Eu não comi algumas coisas e nem, não bebi. Só comi outras coisas. Pode ter sido legumes? Nesse texto não diz. Porque lá no capítulo, no início de Daniel, ali não é um jejum. Ali ele apenas está se abstendo da alimentação por causa de ser sacrificado. Agora aqui sim, aqui é um jejum. Então aí é aqui que se fala de jejum de Daniel, nesse caso. Mas alguém pode falar, não, eu vou abrir mão, eu vou fazer um jejum mais prolongado e vou comer só legumes. Não baseado em Daniel capítulo 1. Não, ele não está baseado no capítulo 1. Ele pode estar baseado aqui. Vou comer só legumes. Ah, pastor, mas junto disso eu não vou usar a internet. Ué, é um meio de tirar a distração, mas não é jejum de internet. A questão da internet não é o jejum. A questão da internet é a questão de se abster de algo que pode tirar a sua concentração, a sua atenção ao propósito. Evitar distrações, aí é outra coisa. Ah, pastor, eu também estou abrindo mão de Coca-Cola, eu estou abrindo mão de sair para algum lugar. É coisas que você está colocando, que você não toma Coca-Cola. Coca-Cola não é uma questão de você tomar aquilo diariamente, pelo menos se espera que você não vai fazer isso, né? Senão daqui a pouco a pessoa vai acabar terminando diabético. Então, se espera que ela não esteja achando que Coca-Cola é uma coisa para tomar todos os dias. Mas ela quer abrir mão porque gosta, é saboroso. Mas entenda, o refrigerante em si, eu estou fazendo jejum só de Coca-Cola.
É aqui que está o problema. Não, jejum é comida, não é refrigerante. Então, se você está abrindo mão de Coca-Cola, é um propósito que você está fazendo no sentido de não querer tomar Coca-Cola. Mas chamar de jejum precisa envolver a abstinência de comida, ainda que seja parcialmente. Não seja toda a comida, mas parcialmente vai ter que abrir mão de algum tipo de comida nesse caso. E muita gente prefere a abstinência total. Faz um jejum menor, mas de abstinência total. Apenas de água. Não tem nenhum problema se você toma água, volto a dizer. Ah, eu não aceito isso. Não tem problema. Também fique em paz. A abstinência parcial, ele não se absteve de todo o alimento, como eu disse, mas escolheu renunciar a comidas específicas. Duração. O período de 21 dias reflete um tempo significativo de consagração. Propósito espiritual. Esse jejum estava ligado a uma busca intensa pela revelação divina e pela intervenção de Deus em situações críticas. Aí eu tenho um livro aqui. O livro A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá, é uma ótima leitura para aprofundar a compreensão prática e espiritual do jejum e sobre como se preparar para realizar jejuns prolongados. Porque você tem que se preparar, você tem que preparar o seu organismo para isso. Não é uma coisa que você pode sair por aí fazendo de qualquer maneira, se você não vai aguentar. Você vai começar, daqui a pouco você tem que parar. Porque o seu organismo não vai aceitar. Então você vai começar um preparo. Ah, pastor, mas eu não vi Jesus fazendo esse preparo. Eu não vi Moisés fazendo esse preparo. Não, é outra situação. Moisés, então, principalmente, foi um jejum com uma intervenção sobrenatural. Moisés, principalmente. Então, entenda. Não entra por esse caminho. É preciso preparar o organismo. Então, eu estou deixando aqui para vocês... de recomendação o livro A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. Eu vou deixar o link na descrição, logo no início aí para você, tá bom? O link na descrição, caso você queira adquirir essa literatura, porque é algo importante, bastante importante, para que você possa, nesse caso, aprender mais. Porque aí você vai ter um livro, é um livro, ó, a grossura, tá? Um bom volume, só para você ter uma ideia, só aqui por alto, mais de 260 páginas. Mais de 260 páginas. E aí, antes de encerrar aqui, concluirmos essa exposição, eu queria falar duas coisas. Primeiro, durante todo o período eu coloquei essa Bíblia que está aqui, que ela só serve para computador e notebook. E eu tenho a pretensão, de repente você está assistindo esse vídeo já em 2025. Se tiver sido lançado, você já sabe que foi lançado. Tá? Você vai procurar, você vai ver na descrição do vídeo que em vez de ter o link que eu vou falar agora, vai ter outro link que vai estar apontando para o curso. Mas eu estou com a pretensão, com o propósito de lançar um curso de como usar essa Bíblia. Você pode ver que ela é uma Bíblia muito completa, ela tem dicionário, ela tem comentário, certo? Ela tem dicionário, comentário, até mesmo livros, tá? Dentro dela, tá? Ela é tá toda organizada, toda configurada. A Bíblia é grátis. Só que essa configuração da Bíblia, quem fez fui eu. Você pode pegar o nome dela, baixar na internet, ela vai vir em inglês. Você pode até conseguir em português, mas você não... Para reunir todos os módulos que eu tenho na minha Bíblia, você vai levar um tempo. Mas eu estou me propondo a lançar um curso de como usar a Bíblia ao mesmo tempo entregar ela configurada da forma que está. Estou vendendo a Bíblia? Claro que não. A Bíblia não é minha. Eu apenas estou vendendo um curso de como usar a Bíblia e já estou entregando ela configurada. Mas a venda não é da Bíblia. Não é venda de Bíblia. É venda de como usar a Bíblia. Como tem gente que tem curso de como usar o Photoshop, outros de como usar o Canva e outros como usar outros programas. Inclusive até programas gratuitos. Então, sem nenhum problema. E é uma Bíblia bem completa. Você vê que eu posso pegar ela aqui. Tá aqui, né? Durante todo esse tempo não havia comido nada saboroso. Ah, eu achei isso aqui interessante. Eu queria sublinhar, colocar aqui essa parte em vermelho. Pronto, coloquei em vermelho. Ah, eu não quero colocar em vermelho, não. Eu quero ficar sem o vermelho, mas agora eu quero tirar o vermelho e quero sublinhar apenas. Acabou. Acabou. Você pode estudar a sua Bíblia. Você pode estudar a Bíblia através dessa Bíblia. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Já que eu coloquei a Bíblia aqui para vocês, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que eu estou deixando para vocês aqui, ó. Eu tenho um vídeo, só como exemplo, né? Inclusive, dízimos e ofertas, o que você precisa saber. Você pode assistir esse vídeo também, eu posso deixar ele na recomendação. E aí você vem na descrição do vídeo que você está assistindo hoje, não desse,
mas do vídeo que você está assistindo hoje, você desce. E aí, logo no início, o primeiro link aqui, ó, lista de espera do curso Como Estudar a Bíblia com o Programa Teu Word. Aí tem aqui um link do grupo do WhatsApp, você vai entrar, não vou ficar te mandando mensagem o tempo todo, mas em algum momento, a partir de 2025, você vai ter ciência se o curso vai ser ou não lançado. Se você já estiver em 2025, de repente esse link já não está nem mais aqui. Já é o link, em algum lugar aqui desses primeiros links, do próprio curso que já foi lançado. Pode ser que ele seja, pode ser que ele não seja lançado. E aí, se você não encontrar nada aqui sobre o curso, nem esse link, nem o link do curso, é porque não houve um número de pessoas interessadas, então eu acabei não lançando o curso porque não havia um número de pessoas interessadas, tá bom? De outro lado também, eu quero falar para você aqui, nesse momento, também, vamos aqui para a nossa conclusão, tá? Para podermos, esse link vai estar na descrição ou no comentário afixado. Agora vamos para a nossa conclusão para encerrarmos a exposição de hoje. Conclusão. O jejum, independente de sua duração ou forma, é uma prática poderosa para fortalecer a intimidade com Deus, trazendo maior sensibilidade espiritual e domínio próprio. Conforme você vai se entregando, você aprende a controlar mais os desejos através da ação do Espírito Santo. Então você não se entrega a qualquer coisa. Contudo, deve ser realizado com propósito, oração e discernimento, e nunca como uma moeda de troca, um meio de exibicionismo, uma formalidade ou uma licença para viver da nossa maneira. Eu jejuo, mas faz um monte de coisa errada. Não adianta, irmãos. Não adianta. Que possamos redescobrir o valor do jejum, se abster dele como uma prática apenas externa, não pratica apenas praticar jejum, eu jejuo 2 vezes na semana. Tem que ter transformação de vida e aplicá-lo de maneira sincera e comprometida em nossa caminhada espiritual. Então, durante toda essa exposição bíblica, você aprendeu várias coisas, várias verdades, e tudo isso baseado na palavra de Deus. Eu mostrei tudo com texto bíblico. E quem sabe você está aqui e você tem o desejo de estudar a palavra de Deus, mas você tem dificuldade de compreensão. E eu tenho aí uma proposta, algo para você que pode te ajudar. Imagine você, depois de ter adquirido o curso, caso ele seja lançado, esse curso que eu falei aqui, da Bíblia que eu mostro aqui, e aí você usar essa Bíblia para poder fazer o seu estudo, porque você adquiriu esse curso que eu quero mostrar aqui para você. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então, você tem aí o curso online Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia. E aí, nesse curso eu quero mostrar para vocês aqui também, tá? Nesse curso eu quero mostrar para você que você vai entrar aqui, você vê que na própria descrição do vídeo que você está vendo aí, você vai encontrar já ele aqui, como eu mostro aqui, ó, meu curso online, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar aqui. Quando você clica aqui, como também tem outros, tem o e-book O Perdão Entre Casais, tá? Tem o meu canal no Telegram, que lá eu tenho a leitura bíblica, mas nós estamos falando do curso. Quando você clicar aqui, você vai ser levado para essa página. E aí você vai descer a página, vai ler o que está aqui. Você também vai ter acesso aos módulos que são ministrados durante o curso, os assuntos que eu ministro durante o curso, tá bom? Você tem depoimentos de pessoas reais, isso aqui não é fictício, são pessoas que acompanham aqui o canal. Tem gente aqui que fala comigo, inclusive no meu WhatsApp, gente do Nordeste, eu estou no Sudeste, eu sou do Rio de Janeiro, mas tem gente do Nordeste que fala comigo, de outros lugares também, que estão aqui, 8 depoimentos aqui, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso e ainda tem um módulo bônus. Você vê que tem um aplicativo da Bíblia chamado My Bible, aonde eu ensino como instalar,
como usar esse aplicativo, disponibilizando comentários e dicionários bíblicos e bíblias, versões da Bíblia, para você poder estudar. Então, quem não tem computador pode estudar diretamente pelo aplicativo da Bíblia. Quem tem computador pode adquirir o curso caso ele seja lançado. Irmãos, não tem como ficar sem estudar. Pastor, e o link está onde? Na descrição, no comentário afixado e na tela dos vídeos recomendados. Junto com os vídeos que eu vou recomendar ao terminar, tem também a recomendação do curso. Então, nesse momento, eu quero colocar aqui para você. Se você quiser semear no meu ministério de ensino, fique à vontade, tá bom? Você pode abrir aí o seu aplicativo do seu celular, ler o QR Code ou colocar a chave Pix. Como você também pode adquirir o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia ou outro produto, também você está semeando no meu ministério. Ore por mim, pela minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, filhos, netos, família de modo geral. Nós precisamos. Vamos orar. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui. Lembrando que essa exposição bíblica de hoje, ela é uma exposição temática e necessitou de um tempo a mais também para fazer explicações. E eu tentei de todas as formas responder todas as perguntas que poderiam ser feitas no decorrer da mensagem. Então eu tentei de todas as maneiras pensar em uma maneira de responder todas as perguntas possíveis. É claro que eu não esgotei o assunto, tem muito mais para falar desse assunto. É claro que ainda pode ter dúvidas, mas eu tentei ser um pouco mais abrangente. Então nesse momento vamos orar. Ore por nós precisamos muito de oração também. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de ter feito aqui, Senhor, essa exposição bíblica sobre, Pai querido, a importância do jejum na vida cristã. Senhor querido, que o Senhor nos ajude a jejuar, que nós não venhamos usar o jejum como uma moeda de troca para nos exibir, nem jejum, nem oração, nem cantar, nem pregar, mas que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a fazer uma entrega total, verdadeira, uma entrega de todo o nosso coração. Senhor, que nós possamos cultivar a disciplina de jejuar com verdade, com sinceridade. Oh, meu Deus, mas que nós não venhamos nos achar melhor do que ninguém. Porque se eu estiver jejuando e estiver me achando melhor do que alguém que não jejua, o jejum não está sendo feito da maneira correta, com o propósito correto, com a motivação correta. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos entregar mais ao Senhor, a recorrer mais a Ti, a depender mais de Ti. Oh, meu Deus, eu preciso depender mais do Senhor. Ó Deus, me ajuda. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja. Toca no coração das pessoas para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, Senhor. Porque tem tanta gente precisando aprender sobre esse assunto. Eu já peguei pessoas dizendo eu tenho 30 anos de igreja, 20 anos de igreja, eu não sabia sobre esse assunto. Ó Deus, que esse seja mais um assunto que traga esclarecimento, como recentemente foi gravado no canal também, Senhor. Nesse mês, Senhor, de dezembro, se não me falha a memória, de 2024, sobre dízimos e ofertas. Um assunto, Senhor, muito esclarecedor para os nossos tempos. Senhor, continua nos ajudando. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse momento, eu vou dar a bênção apostólica. Vídeo de recomendação na próxima tela. Eu vou deixar o vídeo sobre dízimo e oferta também. É algo interessante, importante para você aprender. Compartilhe o vídeo de hoje. Compartilhe o outro vídeo se você quiser. Na próxima tela, o link também do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Está na descrição também, está no comentário afixado. E eu também vou deixar o link junto também na descrição e no comentário afixado do livro A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. Receba a bênção apostólica e nos vemos no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Entendes tu o que lês? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.